Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, a mais um vídeo aqui do canal Raios Tricolor, pré-jogo entre Paraná e Fluminense. O jogo será disputado hoje às 20 horas na Vila Capanema, jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Hoje a análise pré-jogo é assim mesmo, é sem edição, minha voz pode ser que esteja um pouquinho ruim aí, mas é porque minha garganta não está 100%, mas aqui aqui é trabalho, como diria Moritri Ramalho, aqui é trabalho e vai ter vídeo com certeza. Fluminense, a gente vai ter que falar de tabela, né? O Fluminense chega para esse jogo na 9ª colocação. Aí você vai falar, nossa, mas a gente estava falando de vice-liderança, de liderança aí contra a Chapecoense. Teve um empate ótimo contra o Grêmio fora de casa. Exatamente, o campeonato está emboladíssimo. O Fluminense está na 9ª colocação com 14 pontos. Atrás do Fluminense ainda tem o Vasco, que tem 11, que está em 13º. Mas é bom a gente destacar aqui, o 10º colocado, que é o Atlético, tem 14 pontos. E o Cruzeiro, que é o segundo, tem 16, ou seja, em uma rodada o 10º passa ao segundo apenas com resultado simples, uma vitória de um, derrota do outro e passa, ou seja, o campeonato está embolado. E aí por que é importante a vitória do Fluminense hoje em casa? Primeiro, para tirar essa liderança disparada do Flamengo de 4 pontos, colocar essa liderança para 3 pontos e deixar para o jogo de quinta-feira decidir quem é o líder de verdade, porque aí tem um Fla-Flu, o Fluminense ainda teria que ver questão de saldo para virar líder, né, passar o Flamengo, mas só de a gente já chegar em pontos empatados com o Flamengo ali na 10ª rodada, já mostra que a gente não tá para brincadeira nesse campeonato, né? Eu costumo dizer que, calma, né, pra galera aí no comentário que vem falar de título e etc, fala, ó, calma, a gente entrou no campeonato, a gente não pode esquecer, a gente entrou no campeonato com um time chamado de fraco, um elenco pequeno e etc, para não ser rebaixado. No quesito não ser rebaixado, a gente tá sensacional. Já tá numa disparada boa e assim, estamos quase largando isso para trás. Mas o primeiro objetivo já foi concluído. O segundo objetivo a gente tá bem, que é o objetivo Libertadores. Para pensar em título, meu amigo, só depois na virada do turno. Mas aí eu digo uma coisa, o Fluminense está jogando como um time grande. Foi lá no Sul, trouxe um ponto importante, uma atuação muito boa no segundo tempo. Mas falando especificamente sobre Fluminense e Paraná, nesse jogo é o pré-jogo de Fluminense e Paraná, não é o pós-jogo de Fluminense e Grêmio, o Fluminense não pode perder. O Fluminense não pode perder ponto para o Paraná. O Paraná, nos últimos 5 jogos, ele empatou 3, perdeu 2. Tudo bem que desses 3 empates, 2 foram nos últimos 2 jogos em casa. Uma dessas derrotas foi para o Vasco no final de semana, um jogo difícil do Vasco ganhar. E mesmo sendo em São Januário. O Paraná empatou em casa em sequência com o Grêmio 0x0 e com o Atlético Paranaense também 0x0, um clássico. Ou seja, 2 adversários fortes que ele recebeu e conseguiu segurar o empate. Então, assim, o Paraná não é um adversário molezinho, é um adversário fraco. É um dos adversários mais fracos do campeonato, mas não é baba total. Se o Fluminense jogar como o Fluminense vem jogando, ganha a partida. E aí, por que eu falei que o Fluminense não pode perder? Porque o Paraná, pra mim, o Paraná e Ceará já estão rebaixados. Pra mim, já assim, não é que eles já estão rebaixados, eles não estão rebaixados ainda. Mas eles vão ser rebaixados. E provavelmente com pouquíssimos pontos. Então, lembra em 2011, talvez você lembre, quando o Fluminense pegou o América Mineiro, e o América foi rebaixado, assim, foi um daqueles rebaixados, foram os últimos colocados, né, do campeonato, que não ganharam de quase ninguém, mas o Fluminense não ganhou o América. E aquilo fez uma diferença, porque todo mundo foi lá e ganhou 3 pontos, na pior das hipóteses ganhava 1 e o Fluminense não trouxe nada. Então é a mesma coisa que todo mundo começar o campeonato com 3 pontos e você com nada. Quando você empata em pontos com alguém, não. A gente usa o bônus América Mineiro, ou no caso o bônus Paraná, e sobe. O Fluminense não pode ser. O Paraná não vai acabar o campeonato com 3 pontos, o Paraná vai acabar o campeonato com 20, 25, só que esses 25 pontos farão falta para quem os perdeu. O Fluminense não pode ser um desses. O Paraná, aí falando agora mais especificamente do Fluminense, né? Esquecendo um pouco o Paraná. Todo mundo vai lá e vai ganhar, e os que não ganharem sentirão falta, isso foi o que eu acabei de falar. Sobre o Fluminense, a provável escalação é Júlio César no gol, Luan Pérez e Renato Chaves meio que já estão definidos. Serão esses dois e Ibanez continua no banco. Na zaga central, Gum e Nathan Ribeiro disputam posição.
Gum é o titular da posição, volta, está liberado pelo departamento médico a voltar nesse jogo, mas Nathan Ribeiro, em todas as partidas que entrou, jogou bem e foi muito seguro contra o Grêmio. Então, não sei até que ponto a Abel mantém um ou vem outro. Então, fica aí a dúvida entre Gum e Nathan Ribeiro. Na linha de meio de campo, provavelmente nenhuma mudança. Gilberto, Jadson, Richard e Marlon, né? Aquela linha de 4, que se o Fluminense jogar defensivamente, recuam os dois laterais, mas deve jogar um pouquinho mais ofensivo contra o Paraná. E na frente, Sornosa, Marcos Júnior, que não jogou contra o Grêmio, tá liberado pelo departamento médico, mas não sei se ele já vai colocar de cara. Então pode ser Marcos Júnior ou pode ser Robinho, que foi quem entrou contra a Chapecoense no lugar dele. E na frente, João Carlos, já que Pedro tá fora até depois da Copa do Mundo, né? Ele só volta depois da Copa. João Carlos é o centroavante do Fluminense nessa partida. E aí vem aquele negócio. Quem entra no lugar de Marcos Júnior? Poderia ser o Pablo Diego, sendo que Pablo Diego será o reserva de João Carlos. Abel já falou que o titular agora é João Carlos, não tem boa, é ele, e ele não sabe como que ele vai fazer com reserva, porque quem sabe jogar mais ou menos por ali é o Pablo Diego, então talvez ele não coloque o Pablo Diego recuado para justamente ter uma mexida caso precise no segundo tempo. E é importante agora para a torcida, não peguem no pé do João Carlos. Ele jogou bem até contra o Grêmio, mas no Fluminense, né, no Brasileirão, ele entrou em 3 jogos. E ao todo ele tem 50 minutos em campo. Sendo que desses 50, 32 minutos foram contra o Grêmio. Ele jogou 32 minutos contra o Grêmio, jogou 14 contra o Corinthians lá na estreia do Brasileirão e jogou 4 minutos, que é praticamente não ter jogado nada, contra o Atlético Paranaense. Ou seja, em todos os jogos que ele entrou, o Fluminense não precisava do resultado. Porque quando ele entrou contra o Corinthians, o Fluminense estava se defendendo. Não estava buscando um ataque ainda e tomou o gol depois dos 40, então nem deu tempo também de buscar muita coisa. Então assim, vamos ver como é que ele vai rodar nesse jogo. Vamos esperar o próximo também, que é um clássico contra o Flamengo, para dar uma maturação para ele, para também não ser aquele negócio de jogou mal, é horrível. Não, às vezes o esquema também não favorece muito. Ele é um pouco diferente do Pedro, então o time está muito acostumado com o Pedro. Vai ter que dar uma mexidinha para o João Carlos entrar bem. Ele é mais brigador do que Pedro, né? Pedro tem um pouco mais de habilidade e é muito do arremate final. O João Carlos segura um pouco mais a bola. Vamos ver como que a Abel vai fazer para conseguir encaixar ele dentro da armação do Fluminense, né? Eu estou perdendo um pouco a voz, então já vou até encerrar. A dificuldade o Fluminense vai ter que ter muita segurança para enfrentar um Paraná que está em ascensão. Porque a última vitória do Paraná, isso é importante falar, foi no dia 23 de março. Já fez mais de 2 meses. Foi contra o Maringá na segunda fase do Campeonato Paranaense. De lá para cá o Paraná não venceu ainda. Mas recentemente teve 2 boas atuações. Ele perdeu para o Vasco com um jogador a menos no sábado, jogando em São Januário. Isso aí é o último jogo, né? Mas antes desse ele jogou 2 vezes em casa. Enfrentou o Grêmio e enfrentou o Atlético Paranaense e empatou as 2 por 0-0. Seja jogando bem, seja jogando mal, esses 2 times, que são times fortes, né, o Grêmio principalmente, perderam pontos lá. O Fluminense não pode cair nesse erro também. Tem que pressionar para marcar o gol logo no início, porque se vai ficando para o final, vai mudando o jogador. O time do Fluminense é um time muito desgastado, tem jogado muitas partidas. Então, assim, pode ficar naquela de vamos segurar o 0-0 e aí numa pressãozinha toma um gol. Eu não quero nem pensar nisso. Só para falar sobre a expectativa para esse jogo, né? Nas casas de apostas, estão pagando a mesma coisa para Fluminense e para Paraná. Ou seja, o Fluminense chega com muita moral, porque está jogando fora de casa e mesmo assim pagam a mesma coisa para Fluminense e Paraná, 2,8, 2,6 ali a média para os dois, e pagam um pouco mais para o empate. Isso também são 3,8 em algumas casas de apostas, estão pagando pelo empate, ou seja, não estão dando muito crédito para o empate não, acham que vai haver algum vencedor. Minha aposta é num 2-1 do Fluminense. Acredito que o João Carlos faz um golzinho e tô torcendo para isso, mas é o jogo para o Fluminense ganhar. E assim, vamos ser bem sinceros, o Flamengo tem um elenco melhor, vive um ótimo momento. Se a gente chega com 17 pontos contra 20 do Flamengo num jogo em que inverteu o mando, o empate não é um mau resultado, até pela expectativa que a gente tinha antes do campeonato. Os 2 próximos jogos são dificílimos, porque são jogos contra Flamengo e Atlético Mineiro fora de casa, e ainda tem um jogo contra o Santos depois no Maracanã. O Santos que ontem empurrou 5-2 na Chapecoense. Foi na Chapecoense? Foi 5-2, enfim, foi 5-2 no Vitória. Foi 5-2 no Vitória. Então, assim,
até a Copa são 3 jogos dificílimos. 3 jogos dificílimos. O de amanhã talvez seja o jogo mais fácil dessa linha de 4 jogos. Então não pode perder. Você não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo. E hoje à noite acabou, hein? Não tem mais Análise Pocket aqui no Raiz Tricolor. A Análise Pocket está lá no canal da Netflu e você vai apertar aqui na caixinha aqui no card e vai se inscrever lá no canal da Netflu para acompanhar a Análise Pocket de Paraná e Fluminense. Amanhã, lembrando, amanhã, 8 horas da manhã, sai o vídeo analisando o sorteio da Sul-Americana. Hoje à noite, 9 horas da noite, durante o jogo do Fluminense, vai estar tendo o sorteio da Sul-Americana. A gente vai descobrir o nosso adversário e, se Deus quiser, alguma marca aí vai patrocinar a gente, vai me levar para ver esse jogo lá em algum outro país. Mas amanhã sai um vídeo analisando esse adversário. A gente vai tentar entrar em contato com a redação de algum jornal. Enfim, a gente vai tentar fazer uma parada legal aí. Beleza? Muito obrigado a todos. Pode ser que o vídeo não saia de manhã, pode ser que o vídeo saia de tarde, pode ser. Mas amanhã, terça-feira, sai um vídeo analisando o adversário do Fluminense. Esse vídeo não tem edição, né? Você percebe que vai incluindo aí tudo maluco. Muito obrigado a todos, quase 10 minutos de vídeo já. Então não se esqueça de se inscrever e curtir e comentar aqui embaixo seu palpite pro jogo. Comenta aqui embaixo seu palpite, segue lá nas redes sociais, @Gabriel Amaral com 3 L no final e @Gabriel do Amaral B no Instagram. @Raiz Tricolor Flu no Twitter e no Instagram. Muito obrigado, até a semana que vem. Agora a voz acabou de todo jeito mesmo. Tô sem voz. Valeu!